Meus queridos amigos, que Jesus nos abençoe nesse reencontro, mesmo que de forma virtual, mas para darmos continuidade ao estudo da nossa querida doutrina espírita. Hoje nós vamos abordar do último capítulo do Evangelho, capítulo 28, o início do subitem preces por aquele mesmo que ora, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Antes disso, vamos recordar que lá no Livro dos Espíritos existe uma pergunta na lei de adoração que Kardec faz aos espíritos reveladores. Agrada a Deus a prece? E os espíritos responderam: a prece sempre é agradável a Deus, e é por meio dela que ela coloca os bons espíritos ao nosso lado para nos ajudar. Então, essa é uma definição muito interessante. Mas, logo a seguir, Kardec também pergunta qual a finalidade da prece. E os espíritos respondem: louvar, pedir e agradecer. E aí é que está o nosso grande problema. Por quê? Porque, de um modo geral, nas nossas preces, nós sempre começamos louvando a Deus, louvando a Jesus. Graças te rendemos, ó Pai, louvado seja o Senhor, e tudo mais, e vai por aí afora. E depois, então, entramos na pior fase, que é a fase do petitório. Começamos a pedir. Pedimos por nós, pedimos pelos nossos familiares, pedimos pelos outros, fazemos, às vezes, pedidos os mais absurdos possíveis, mas pedimos tanto que, principalmente nas nossas orações ao deitarmos, o que acontece? Pedimos tanto que dormimos antes de agradecer, quando deveria ser exatamente o contrário. Nós deveríamos louvar a Deus e, antes de mais nada, agradecer pela nossa vida, por estarmos reencarnados, pelo dia que nós passamos, pelas oportunidades de trabalho que nós tivemos no bem e tudo, tantas outras coisas mais. Mas não fazemos isso. E também pedimos, como eu falei, às vezes as coisas mais absurdas, quando nós não deveríamos agir dessa forma, deveríamos agir de uma forma diferente. Porque quando se fala em pedir, nós temos que ver a qualidade daquilo que nós pedimos. Nós espíritas, principalmente, nós temos o dever de prestar muita atenção nisso. Por quê? Porque pelos ensinamentos que nós já recebemos, por tudo aquilo que nós temos já transcritos para nós, através não só dos livros da codificação, mas como também na literatura complementar, seja através do Chico, seja através do Divaldo, seja através de Ivone Pereira e tantos outros bons médiuns que nós sempre tivemos, nós vamos aprendendo o quê? Que as tribulações da vida, as dificuldades da vida, fazem parte do nosso aprimoramento. Muitas delas, inclusive, solicitadas por nós, como uma forma não só de resgate de faltas passadas, como também uma maneira de nós progredirmos, através daquelas provas, através daquelas dificuldades e tudo mais. Então, e normalmente dentro dessas dificuldades, nós temos muita coisa ligada à nossa saúde. Nós temos muita coisa ligada à nossa saúde. Por quê? Porque uma das primeiras coisas que nós fazemos é, muitas das vezes, maltratar o nosso próprio corpo, seja através dos excessos, seja de tudo que nós fizemos, através dos vícios, das manias e tudo mais, nós utilizamos mal o nosso corpo. Além disso,
muitas das vezes, aquilo que nós fazemos aos nossos semelhantes, tá? Nós acabamos plasmando no nosso perispírito aquele erro. A consciência de culpa é tão grande que nós plasmamos aquilo no nosso próprio perispírito e que vai se refletir na vida futura. Né? Abrindo aí um parêntese rápido, eu dou um exemplo acontecido lá no meu grupo, no Alta de Souza, tá? Numa reunião mediúnica. Chegou um espírito para ser atendido, tá? E nós começamos a conversar com ele. Era ainda um espírito muito embrutecido e tudo, mas com a conversa nós fomos conseguindo dobrar aquele espírito, conseguimos conversar com ele. Tá? E descobrimos, então, através das revelações dele, que ele havia sido um juiz aqui, né? Um juiz de direito. E para ele não existia, a lei para ele era aquela que melhor lhe interessava, era aquela que melhor trazia para ele recursos, dividendos, né, lucros, vamos dizer, de um modo geral assim. E ele lavrava as sentenças de acordo com esses interesses. Então, ele continuou no relato, né? Ele nos conta que, ao desencarnar, né, ele foi recebido por uma quantidade enorme daqueles espíritos ao qual ele havia prejudicado. Né? E todos eles foram, né, em cima dele, né, cobrando justiça, cobrando vingança, e o atormentaram durante anos e anos e anos. Né? E nós sabemos que, quando existe um lampejo de remorso, de arrependimento dentro de nós, a espiritualidade prontamente nos auxilia. E foi o que ela fez, trazendo ele à mesa mediúnica para ser ali conversado com ele, né, para a sua melhoria. No final, ele entende realmente, tá, o erro cometido e pede, tá, ali de uma forma muito humilde, né, ele pede que seja dada uma nova oportunidade para ele, para que ele possa corrigir aqueles erros. Né? Quando terminou a reunião, na hora da avaliação, né, o médium, então, veio conversar comigo, né, que tinha sido esclarecedor ali naquele momento, e ele disse assim: Sérgio, um fato muito curioso me chamou a atenção. Né? O quê? Tá? Esse espírito, ele apresentava a mão totalmente deformada, tá? O braço, a mão totalmente deformada, tá? Dele não ter condições, né, de conseguir fazer absolutamente nada com aquela mão. Tá? E aí, então, a espiritualidade me explicou o seguinte: a mente culpada dele era tão grande, que ele mesmo plasmou na sua mão, tá, uma forma de, ao reencarnar, não poder mais assinar sentenças contra os seus semelhantes. Então, vejam que coisa interessante isso. Ou seja, nos mostra que, muitas vezes, a nossa mente culpada é que faz com que nós reencarnemos com problemas de saúde, com problemas físicos e tudo mais. Tá? Porque nós mesmos acabamos plasmando isso, porque o grande tribunal nosso é a nossa própria consciência. É ela que vai nos mostrar, né, esses atos todos. Né? Então, nós acabamos, aquele sentimento de culpa tão grande, para evitar que eu caia no erro novamente, né, acabamos fazendo como esse espírito fez com ele mesmo. Né? Então, os mentores do nosso trabalho explicaram ao médium exatamente isso. Ele iria reencarnar e traria já de nascença aquele defeito na mão. Provavelmente deveria entrar novamente na área jurídica, talvez sendo um novo juiz, para passar pelo teste, né, pela prova realmente, se houve um arrependimento completo daquilo dali. Então, vejam,
Por que eu falei isso? Né? Porque nós espíritas temos que entender que nas nossas orações nós não podemos ficar pedindo cura, tá? Para nós ou para os outros. Não, não devemos fazer isso. Tá? O que nós devemos fazer, sim, tá? É pedirmos tanto para nós quanto para os outros, tá? A resignação, a coragem, a paciência, a humildade para passar por aquele momento de prova. Por quê? Uma prova, normalmente, também é uma expiação, como uma expiação também é uma prova. Tá? Então, se eu estou expiando um erro passado, através das dificuldades que eu tenho nessa vida, sejam as dificuldades materiais, ou sejam as dificuldades em termos do meu próprio corpo e tudo, tá? É também uma prova para ver se eu aceito aquilo sem murmurar, sem reclamar. Tá? E continuar de cabeça erguida, apesar de todas as dificuldades. Né? Nós tivemos aí vários exemplos. Né? Aqui no Rio de Janeiro mesmo, nós tivemos 2 exemplos magníficos disso daí. Né? Um foi o Aurino Costa, né, que foi um dos fundadores da Ação Cristã Vicente Moretti, né, que durante anos e anos e anos esteve preso a uma cama, acabou tendo as 2 pernas amputadas, né, e mesmo naquela cadeira de roda dele, ele desenvolveu aquele trabalho magnífico, conhecido de quase todo mundo, que é o Vicente Moretti. Né? Foi ele lá, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né? E verificar isso, né? O carinho dele com aquele trabalho, o carinho dele em receber a cada um de nós, né? A honestidade ímpar daquele homem, que se você desse uma moeda de 10 centavos, ele mandava tirar recibo daquilo dali, tá? E sempre fazia questão de nos mostrar aonde aquelas doações estavam sendo aplicadas. Né? Ou seja, a doença, a falta, né, dos seus membros inferiores, não atrapalhou em nada o trabalho que ele desenvolvia. E um outro também, aqui também muito conhecido dentro do Rio de Janeiro, foi o nosso Amazonas Hércules, lá no Curupaiti, né, que apesar, né, de toda a hanseníase, deformando ele, tirando, veja, ele já não tinha a ponta dos dedos, né, mas nunca abandonou aquela maquinazinha de escrever, aonde ele escrevia fazendo pedidos para todo mundo, lá para por Filhos de Deus, né, que é o centro espírita que funciona lá dentro da colônia, né, de ancenianos ali no Curupaiti. Ele nunca deixou de fazer lá as cartinhas dele, não só pedindo, como também agradecendo. Né? Já não tinha mais a metade de uma das pernas e tudo, e nunca deixou isso de nada. Pelo contrário, quando nós íamos visitá-lo, era assim, impressionante a alegria dele. Tá? Tanto que ele sempre recebia todo mundo que ia lá falar com ele, de que forma? Um verso, declamando uma poesia para cada um de nós. Tá? Então, ele sempre fazia isso e, na saída, a mesma coisa. Acredito eu, inclusive, que deviam ser poesias ditadas por Jesus Gonçalves, né? Que foi o grande lutador contra a hanseníase e que desenvolveu um trabalho fantástico lá dentro da colônia, onde ele se abrigou até o seu desencarne, né? Resgatando todo aquele passado. Então, vejam, né, que a doutrina nos mostra que nós temos que, nas nossas orações, pedir essa força, né? Essa vontade, essa garra. Não ficar, não, eu estou assim, estou muito ruim, e encostar pelo canto. Ou então ficar, meu Deus, por que fizeste isso comigo? Ou então ficar, como em muitos outros lugares, meu mentor, meus guias, por que me abandonaram? Não existe nada disso. Né? Não existe absolutamente nada do que isso. Essa página de Kardec aqui, nessa oração pelos bons espíritos, ele nos mostra isso, tá? Que não existe esse abandono. Tá?
O que acontece muitas das vezes é que nós é que abandonamos os nossos bons espíritos, os nossos amigos espirituais, o nosso mentor. De que forma? Virando as costas para os bons conselhos e seguindo no mau caminho. Esse é que é o detalhe que acontece na nossa vida. Né? E aí, então, né, vindo agora para a nossa página, né, nós vemos umas coisas muito interessantes que Kardec coloca aqui para nós. Como ele diz, né, quando nós encarnamos, né, nós recebemos, né, aqui, ele diz assim, todos temos ligados a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude. Sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior, que mais viva e particular simpatia nos inspire. Tá? Então, logo de saída aqui, Kardec nos coloca isso. Né? Cada um de nós tem um anjo guardião, que nós chamamos de guia, protetor, mentor, anjo guardião, tá? Mas é um espírito de nível superior. Tá? É um espírito bem iluminado, tá? Que ele toma essa missão de nos tutelar. Pode ser até que seja um espírito já nosso amigo de muitas, muitas épocas atrás, pode ter tido um grau de relacionamento muito grande conosco, pode ter sido nosso pai, nosso irmão, e progrediu. Nós fomos ficando para trás, ele progrediu. E chegou um determinado momento da sua progressão que ele, então, vai lá atrás e vai novamente nos tutelar, como fez há muitos séculos lá atrás. Para o quê? Para fazer o nosso progresso, para fazer a nossa evolução, para que o mais rápido possível possamos chegar aonde ele já alcançou. Né? Então, esse é o nosso espírito maior, né? O nosso mentor, realmente, aquele que está acima de tudo, pela sua elevação espiritual. Agora, abaixo dele, tá, existem outros espíritos que também assumem essa tarefa junto de nós. Né? São os chamados espíritos protetores. Tá? E dentro da área, de um centro espírita, tá, nós já vimos isso, né, dito pelos espíritos para nós, que quando nós nos dedicamos, principalmente na mediunidade, dependendo do trabalho que nós vamos executar, e isso está muito claro até em alguns livros do André Luiz, né? É deslocado para junto de nós um espírito que tem simpatia, tem uma ligação, tem uma afinidade conosco, mas que é um trabalhador, vamos dizer assim, específico naquela área. Ou seja, quando você vai trabalhar como um esclarecedor, vulgarmente conhecido como doutrinador, né, vai ali o quê? Fica junto a você um espírito que tem essas características, que tem esse conhecimento, tá? Para o quê? Para ajudar você, para intuir você naquilo que você vai falar com aquele espírito. Muitas das vezes, tá? Intuindo você de qual o problema daquele espírito, quando ele não se revela totalmente para nós, e você vai e acerta, né? Você coloca o dedo lá na ferida, toca aquele espírito, é esse companheiro do mundo espiritual. Se você vai para o trabalho de passe, tá? Você já tem um outro companheiro especializado na manipulação de energia, de fluidos, de vibrações. Porque quando nós damos o passe, nós estamos dando de nós, né, os nossos fluidos, mas a espiritualidade que está ali, ela também vê a necessidade
daquele companheiro e faz essa mistura, vamos dizer assim, né, do fluido espiritual com o seu fluido para poder beneficiar aquele companheiro. E é onde você, muitas das vezes, mesmo aqueles que não são médiums ostensivos, tá, se surpreendem quando você dá um passe e você para em determinadas regiões, ou vai com mais carinho, mais cuidado naquela região ali, quando você, mesmo num passe comum, né, no chamado passe dispersivo, passe simples, muitas das vezes você acaba tendo alguns segundos de demora num determinado lugar. É exatamente o quê? São, a maioria das vezes, são esses espíritos protetores que trabalham junto conosco. Todos eles também querem o nosso progresso. Todos eles querem tudo isso. Tá? Um exemplo muito grande disso, já que nós estamos falando, né, de oração pelo anjo da guarda, pelo espírito protetor, tá? É uma recomendação que a gente costuma fazer. Tá? Ao saírem de casa, tá, todos os dias, tá, coloquem-se à disposição da espiritualidade para ajudar ao seu semelhante que cruze o seu caminho, tá, da melhor forma possível. Se você vai fazer uma visita num hospital, num asilo, num orfanato, tá? Se você vai a um velório e tudo, antes de sair, faça essa oração, eleve o seu pensamento a Deus, né? Agrada a Deus, a prece sempre é agradável a Deus, e por ela ele coloca um bom espírito, né? Nós já falamos sobre isso, ao seu lado para auxiliá-lo. Então, faça essa oração sempre, se coloque à disposição, tá? Para ajudar da melhor forma possível. Você verá que muitas das vezes você não usou a palavra, mas você também não sabe o quanto a espiritualidade, tá, requisitou de você os seus fluidos, a sua vibração, sem que você nem percebesse, em prol daquele doente, em prol da pacificação daquele companheiro, né, que acaba de passar pelo desencarne de alguém conhecido ou familiar, tá, para pacificá-lo. Nós não sabemos como a espiritualidade, muitas das vezes, trabalha junto de nós. Né? Mas nós temos o dever, olha quanta coisa a doutrina esclarece para nós, né? Quantas oportunidades de servir, de trabalhar no bem que nós podemos ter, né, com esse apoio da espiritualidade. Tá? Além disso, tá, Kardec ainda coloca para nós aqui também o quê? Né, que nós temos os chamados espíritos familiares. Quem são, né, esses espíritos? Dependendo do grau de lucidez, do grau de evolução, do grau de entendimento, tá? E nós vamos ver daqui a pouco por que eu falo isso, tá? Nós temos, às vezes, próximos de nós, principalmente nos momentos de dificuldade, nós temos aí o espírito do nosso pai, da nossa mãe, de uma avó, de um avô, tá? De um irmão, tá? Eles podem estar junto de nós ali para o quê? Para incutir força, bom ânimo em todos nós, para que nós possamos vencer isso. No momento de teste, né, de prova, da tentação da prova, tá? Eles estão ali, tá, para, respeitando o nosso livre-arbítrio, para o quê? Para nos ajudar, para exatamente isso, nos intuir para que nós possamos executar bem aquela tarefa, vencer aquela prova, aquela tentação, né, que aparece à nossa frente. Né? Agora vamos voltar só um bocadinho. Né? Quando eu falei agora dos espíritos familiares, tá? Eu estava dizendo se houver a possibilidade. Né? Por quê? Não é porque foi nosso pai, não é que foi a nossa mãe, nosso irmão, nosso avô, nossa avó, seja lá que grau de parentesco tenha tido conosco, isso não nos garante que seja um espírito mais evoluído do que nós.
Lá no Livro dos Espíritos mesmo, nós vemos Kardec, os espíritos mostrarem a Kardec que muitas das vezes os filhos são espíritos que já estão num grau de evolução maior, tá, do que os seus próprios pais. Tá? Não, então, isso não significa absolutamente nada, porque família é o local onde nós estamos juntos para o quê? Para progredirmos, para tirar, para apagarmos, né, vamos dizer assim, ou pagarmos os erros do passado, né, fazendo as devidas correções em relação a tudo isso. Então, certamente, às vezes, né, aqueles que vieram com a missão de nossos pais ainda estão nessa missão, tá, com erros, cometendo erros, tendo muitas dificuldades. E nós, por já termos, às vezes, um entendimento um pouco maior, nós, então, estamos ali como filhos para orientar, para ajudar, para fazer com que eles possam também progredir. É uma maneira. E, muitas das vezes, nós estamos ali junto de cada um deles, para quê? Para que nós possamos também impulsionar o progresso deles. Tá? Então, quer dizer, vamos dizer assim, é uma arrumação, né, à família de acordo com as necessidades de cada um. Tá? E às vezes a gente vê muitas pessoas, tá, quando entram num momento de dificuldade, invocam logo o pai, a mãe, né, invocam aquilo daquilo. Então, é um erro que nós cometemos. Tá? Parece incrível, mas é um erro que nós cometemos. Por que a gente fala isso? Nós não sabemos, tá, como aquele espírito está do lado de lá. Ele pode parecer muito bom para nós, muito bem, desencarnou de uma forma tranquila e tudo mais. Mas e o seu íntimo? O que se passava dentro dele? Tá? O que tinha, muitas das vezes, né, de maus pensamentos, de más tendências e tudo mais? O que ele fez que nós nunca tomamos conhecimento da vida? Não sabemos. Como foi que ele desencarnou? Ele aceitou o desencarne? Não aceitou? Se revoltou com aquilo? Tá? Nós não sabemos. Então, é muito preocupante, às vezes, nós vermos as pessoas com aquela ânsia, né, de querer a ajuda do pai e da mãe para socorrer nos momentos de dificuldade. Não, nós não devemos fazer isso, né? Porque exatamente não sabemos qual o nível, né, de evolução ou de entendimento da vida espiritual que aqueles nossos entes queridos estão. Tá? E com isso, quando nós fazemos isso, imagina, porque nós vibramos, pensamos, e quando pensamos, acabamos fazendo uma conexão com aqueles espíritos. Tá? Agora, imagina, né, se você tem um pai, uma mãe, que ainda estão em dificuldades no mundo espiritual. Tá? Ainda não tem aquela lucidez, não tem aquela aceitação das coisas, não entendeu ainda a sua situação, recebendo vibrações, mensagens mentais. Né? Olha a transmissão de pensamento entre os espíritos. Né? Também está lá no Livro dos Espíritos, bem explicado para nós. Né? Então, você atinge aquele ente querido seu. Agora, imagina o sofrimento dele, tá, de não poder vir te ajudar. Olha só, você acresce mais um problema sério para aquele espírito, tá, quando, na realidade, não deveria ser assim. Você deveria ter pensamentos, ou nas suas orações, tá, vibrações positivas, vibrações para que ele já tenha conseguido entender a sua nova vida, que ele continue a sua caminhada para o progresso, que ele vá em frente. É isso que nós temos que orar. Porque se ele estiver em boas condições, certamente ele virá estar junto de nós. Tá? Mas o que nós não podemos é forçar isso, né? Forçar essa vinda deles até nós, quando muitas das vezes não é permitido que isso aconteça. Tá? Então, são coisas que a doutrina nos explica, nos esclarece,
Então, são ensinamentos que, primeiro, nós temos que colocar em prática com nós mesmos. E, segundo, passar esses ensinamentos para os nossos semelhantes. Levar esses ensinamentos esclarecendo a todos. Porque, volto a dizer, imagina a dificuldade, o sofrimento de um espírito, a angústia de um pai ou de uma mãe vendo o desespero de um filho e ele lá atado aos seus próprios problemas, sem poder chegar até aqui e auxiliar, sem poder ajudar, sem poder intervir ali naquele momento. Né? Então, olha a angústia, olha o sofrimento desse espírito, agravando muitas das vezes até um estado de revolta. Né? Quando ele se revoltou por ter desencarnado, achando que não estava na hora, ou que não havia sido justo ele desencarnar ali naquele momento e tudo mais. Né? Então, vamos prestar atenção nisso. Né? Mas, então, voltando ainda novamente, né, que, aliás, ainda nem fugimos do nosso tema, né? Mas, voltando lá a Kardec, então, nós vemos, né, como é a coisa. Primeiro, um espírito superior, bem superior, que é o nosso anjo guardião, que é o nosso guia, o nosso mentor, aquele que foi designado, tá, como assim um espírito maior, tá, como um pai realmente, tá, que vai nos ajudar, nos socorrer, vai nos tutelar desde a hora do nosso nascimento até o nosso desencarne e, muitas das vezes, muito tempo depois também, talvez até retornando em outra reencarnação nossa, como também ainda novamente o nosso espírito guardião, o nosso espírito tutelar nisso tudo aí. Né? Abaixo dele temos aqueles grandes amigos que nós conquistamos do passado, temos aqueles espíritos que foram nossos familiares em vidas muito lá atrás, tá? De que não, como encarnados, realmente não teríamos condições de lembrar, né? Porque não tivemos só um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um tio, uma tia, um avô e uma avó. Não. O processo da reencarnação é muito dinâmico. Tá? Por quê? Porque ao longo da nossa existência, nós vamos criando afetos e desafetos. Tá? Espíritos de outros núcleos familiares aos quais nós nos ligamos. Então, através desses espíritos, muitas das vezes, nós formamos um novo núcleo familiar. Para o quê? Para um resgate coletivo, para um progresso em comum ali a todos nós. Né? Então, nós não sabemos. E muitos deles continuam ligados até nós, né? Continuam muito ligados a nós através do quê? Daqueles laços feitos muito lá atrás. Muito lá atrás. E sempre que podem, na medida do possível, estão junto de nós. Querem ver a nossa alegria, o nosso progresso, a nossa redenção. Para o quê? Para que um dia, mais tarde, ao desencarnarmos, quando tivermos posse, né, das nossas lembranças maiores, abrangendo um período muito maior, nós os reconheçamos e nos abracemos na maior fraternidade possível. Tá? Então, esses são os nossos espíritos amigos, que acabam se tornando também, muitas das vezes, nossos protetores. E existem, logo, aqueles espíritos familiares, né, dessa encarnação mesmo, e que já alcançaram, conforme eu dizia ainda há pouco, já alcançaram aquela evolução, já alcançaram aquele entendimento. Eram espíritos que já, ao desencarnarem, já tinham várias conquistas. Então, eles também têm, muitas das vezes, a oportunidade de vir até nós, de nos socorrer. Né? Existem livros, tem até naquele livro Nas Fronteiras da Loucura, né, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, nós vemos lá uma avó, né, uma avózinha lá, procurando o doutor Bezerra de Menezes, tá, pedindo o auxílio dele para tirar de dentro de um carro que havia caído no canal do Mangue
tá? O espírito do neto dela e dos seus amigos, que estavam junto ali, haviam desencarnado, mas não haviam ainda se desprendido do próprio corpo. Né? Então, vejam, uma avó, né, se dirigindo lá a Bezerra de Menezes e tudo mais, fazendo esse pedido. Ou seja, já tinha uma noção grande, né, do mundo espiritual, já tinha esse mérito, não que o Dr. Bezerra de Menezes tem certeza absoluta que é um espírito tão assim abnegado com relação a qualquer um de nós, tá? Que eu tenho certeza absoluta que se nós nos dirigíssemos a ele, como nos dirigimos muitas das vezes, né, através das nossas orações, como um espírito de um grande médico, maior e tudo, nos momentos de socorro, de alegria, de necessidades, né? Nós certamente, num momento de aflição como esse, conseguiríamos chegar também até ele e pedir esse socorro, esse auxílio, como está lá, né, nesse livro, né, que é passado durante o Carnaval no Rio de Janeiro, né, e aonde Bezerra de Menezes e a sua equipe haviam montado no Campo de Santana um hospital de campanha, né, e ali para poder socorrer aqueles espíritos durante ali aquele período de carnaval. Né? Então aí nós vemos, né, a influência de uma avó, assim como nos livros tanto do Manuel Filomeno quanto do André Luiz, nós vamos ver vários exemplos, né, de mães e de pais pedindo aos espíritos superiores ajuda para aqueles filhos queridos que deixaram aqui na Terra nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição. Então, olha quanta proteção nós temos, né? Quantos espíritos à nossa volta cuidando de nós. Então, com tudo isso que nós estamos conversando, né, nós vemos o seguinte disso tudo. Primeiro, né, somos cercados, tá, por uma quantidade enorme de espíritos. Agora, temos que tomar um cuidado. Por quê? Esses espíritos, eles vão estar sempre junto a nós. Poderão nos ajudar, na medida de suas possibilidades, sim, ou quando, através do nosso comportamento, ou dos nossos pensamentos, ou das nossas atitudes, nós deixarmos um canal aberto para que eles possam nos ajudar. Por quê? Eles se afastam de nós? Não. Mas nós fechamos esse canal quando nos dedicamos ao vício, aos erros, às más inclinações e tudo mais. Eles estão sempre lá nos orientando, sempre lá nos dando bons pensamentos, mas nem sempre nós estamos ali aptos, ou vamos dizer assim, com aquele canal aberto para recebermos isso. Né? E muitas das vezes, e quantas vezes, né, nós vemos que em determinadas situações em que o erro chama de um lado, né, e você fica naquela dúvida, vou ou não vou? Faço ou não faço? Neste momento é exatamente aonde os bons espíritos estão ali colocando para nós para não fazermos, mas também aqueles com quem nós estamos momentaneamente em sintonia, em baixa sintonia, também estão ali trabalhando. Tá? E é até curioso, né? Porque nos desenhos animados de antigamente, né, nós víamos muito, né, aí nos desenhos, né, aquele diabinho de um lado e aquele anjinho do outro lado, né, os dois falando lá no ouvido. É basicamente isso daí, tá, que nós vemos. Então, os espíritos bons nunca nos abandonam. Eles nunca nos abandonam. Eles estão sempre aí junto de nós, tá? Para nos auxiliar, para nos ajudar, desde que nós nos coloquemos à disposição disso. Tá? Então, disso tudo, tá? E existem vários modelos de prece aqui que Kardec coloca para nós, vale a pena
consultarmos lá o nosso Evangelho, nós não vamos ler nenhuma dessas preces, seria não contraproducente, mas não há necessidade disso. Né? O que nós queremos deixar, resumindo tudo o que nós falamos. Né? Primeiro, existem bons espíritos, um espírito maior de todos, que é o nosso anjo tutelar, né? Que é o nosso mentor, o nosso guia maior, tá? Um espírito de um nível superior maior que nos auxilia, que nos ajuda durante todo esse período reencarnatório. Existem aqueles outros espíritos também que assumem um trabalho, muitas das vezes, de proteção ou um trabalho de trabalhar junto conosco. Tá? São espíritos de um grau de evolução menor do que o nosso mentor, mas, mesmo assim, muito superiores a cada um de nós. E existem os nossos espíritos familiares. Né? São aqueles parentes próximos que já têm condições de nos socorrer, de nos ajudar ou de estar ali junto de nós, tentando nos colocar sempre no bom caminho. Tá? Segundo, né, nas nossas orações, tá, nós temos que mudar aquele passado, né, que nós trazemos do passado milenar isso. Né? Nós trazemos aquele negócio de pedir bens materiais, pedir recuperação da saúde, pedir essas coisas todas, tá? Fazer falsas promessas e tudo. Né? Todos sabem, né? Abrindo aí rapidamente um novo parênteses, todos sabem que lá em Israel existe aquele chamado Muro das Lamentações, né? Onde todos vão até lá fazer as suas orações e tudo. E é muito comum as pessoas fazerem os seus pedidos, né? E enrolar aquele papel e enfiar nas frestas entre uma pedra e outra, né? Aqueles pedidos ali. Parece, né? Eu não posso afirmar isso, né? Mas pelo que eu já li, é que de tempos em tempos existe uma congregação lá, provavelmente de rabinos ou qualquer coisa assim, que vão lá e retiram aqueles papéis todos e levam para o templo. Tá? E aí, tá, também não há uma comprovação, mas diz-se que, tá, nunca se encontrou um papel daqueles, tá, em que tivesse escrito assim: Senhor, me ajude a ser melhor. Senhor, me ajude a vencer as minhas dificuldades. E é esse espírito que nós espíritas temos que ter. Tá? Nas nossas orações, quando elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e ao nosso mentor em particular, nós temos que pedir a ele exatamente isso: força, resignação, coragem para enfrentarmos as nossas dificuldades, que, como eu disse lá no início, muitas das vezes requeridas, solicitadas por nós, para o quê? Para o nosso avanço, para o nosso progresso ao longo dessa existência. Essa que tem que ser a nossa meta ao fazermos as nossas orações. Tá? Pedir, né, que aqueles bons espíritos nos ajudem em tudo isso. Tá? E também nos ajudem quando nós nos colocarmos à disposição da espiritualidade amiga para sermos úteis aos nossos semelhantes. Né? Então, sendo útil aos nossos semelhantes, através da palavra amiga, através do esclarecimento, através da nossa presença nos momentos difíceis, né, daqueles companheiros. É dessa forma que nós temos que trabalhar. É dessa forma que nós temos que nos dirigir aos nossos mentores. Né? Que Jesus nos ilumine, guarde, guie e abençoe hoje e sempre. Um grande abraço a todos.